Amém. Que hinos belíssimos, né, do nosso cenário, que falam muito ao nosso coração. Irmãos queridos, tendo cantado esses hinos, por favor, vamos fazer mais uma oração antes de lermos a Escritura. Eu queria que nós orássemos por Ademir, cunhado do presbítero Oscar, genro do irmão José Ferreira. Queria que nós orássemos, irmãos, por tantos irmãos nossos que estão sofrendo em leitos de hospitais. Nós tivemos o pastor da Assembleia de Deus, outros tantos irmãos que foi acometido por essa enfermidade do Covid e que carece das nossas orações. Queria que você colocasse pessoas que você conhece diante de Deus, pessoas que estão passando por um problema de saúde, não seja Covid, seja outro, de outra natureza. Coloque diante de Deus também. Queria que vocês colocassem também diante de Deus as igrejas evangélicas de modo geral. O Brasil todo, né? Pastores, líderes, estão reservando um tempo para orar. Aqui em Campina Grande, as igrejas estão se revezando no que eles chamaram de... Eu ouvi alguns pastores falando sobre relógio de oração, onde cada um irmão vai revezar um tempo para orar, reservar um tempo para orar, especificamente pela necessidade de voltarmos aos nossos cultos presenciais, mas também orar para que o Senhor faça cessar essa pandemia e voltemos, né, ao nosso convívio. Então, seja também outro motivo que você tenha para colocar diante de Deus, sua família, seus filhos, marido, esposa, lares, né, que estão em conflito, marido com esposa, filho com pai, pai com filho. Vamos orar por eles também. Queria que você mais uma vez me acompanhasse e concordasse em oração. Eterno e soberano Senhor, eu quero agradecer ao Senhor. Até aqui tu tem nos ajudado, mas eu sei, Pai Santo, que o Senhor não está indiferente às muitas lutas, os muitos desafios que têm nos sido apresentados, ó Deus, ao longo dessa caminhada. O Senhor tem observado, Pai Santo, atentamente tudo o que vem acontecendo. Como cristãos e que aprofundados na Escritura, nós sabemos que o Senhor é Rei e que governa sobre todas essas coisas. Mas, Senhor Deus, nós temos passado por momentos difíceis como igreja, como povo, como rebanho do Senhor. E nós temos, a Deus, clamado ao Senhor. Muitos líderes, muitos irmãos que não são líderes, mas são pessoas piedosas, têm dobrado seus joelhos em oração ao Senhor, pedindo, ó Deus, uma direção, pedindo, ó Deus, um consolo, pedindo, ó Deus, uma força a mais, para que eles possam continuar, ó Deus, lutando pela fé. Pai, no nome de Jesus, abençoe todos os pastores, todos os presbíteros a quem o Senhor, Deus, levantou para que nesse tempo esteja à frente do teu rebanho. Tem sido momentos dificílimos, ó Deus. Tem exigido muito deles. E o Senhor sabe, meu Pai, que nós somos vasos de barro. Precisamos do Senhor. Abençoe cada líder de igreja, cada líder de departamento, cada diácono, cada presbítero, cada senhor, cada senhora que está encabeçando algum trabalho teu ao longo da permanência dessa pandemia. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe nas decisões, abençoe, ó Deus, para que eles saibam viver, ó Deus, e aconselhar, ó Deus, as ovelhas do Senhor. Em nome de Jesus, nós nunca vimos um tempo tão necessário de termos homens sábios na Escritura para conduzir o teu povo, ó Deus, na tua palavra. Ó Pai Santo, que o Senhor levante homens sábios, homens santos, homens irrepreensíveis, ó Deus, na conduta e na Escritura, para conduzir o teu rebanho nesse momento tão difícil da história. Eu oro por cada irmão, cada irmã, Senhor Deus, que além da pandemia tem enfrentado problemas familiares, com os filhos, com o marido, com o genro, com a sogra. Eu oro por eles. Eu sei, Pai Santo, que não está sendo fácil, Deus, saber lidar com toda a problemática e ainda mais problemas dentro de casa, financeiros, problemas, ó Deus, de pessoas que nós amamos, que muitos nos trazem.
Em nome de Jesus, nos dá calma, nos dá sabedoria. Pai Santo, no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê paciência, amor, ó Deus, para suportar todas as coisas, como diz a tua palavra. Eu oro pelos enfermos, os que estão acometidos de Covid ou que estão acometidos de qualquer outra enfermidade, que se encontram agora, Deus, deitados em leitos de hospitais. Especialmente nessa oração colocamos Ademir. Nós louvamos ao teu santo nome, pois ele tem reagido, ó Deus, ao tratamento, e nós pedimos ao Senhor, continue operando, dando força no seu organismo, fazendo o seu organismo reagir bem à medicação que ele vem tomando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos escute, pois nós só temos o Senhor é o nosso Deus, é a nossa rocha, é o nosso abrigo seguro no dia da tribulação. Em nome de Jesus, Pai Santo, assim nós oramos, confiado de que o Senhor está conosco e nos atende e nos ouve com atenção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Preciosos irmãos, permitam-me então meditar um pouco na Escritura com os irmãos. Eu queria, para isso, ler um texto que se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 19, 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 14, nós encontramos uma oração, que é uma das orações mais belas da Escritura, a oração do rei Ezequias. Eu vou ler capítulo 2 Reis, capítulo 19, versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu a carta, então subiu à casa do Senhor, estendeu a carta perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações da terra e lançaram no fogo os deuses deles, porque os deuses deles não eram Deus, senão obra de mãos humanas, madeira e pedra. Por isso foram destruídos. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor e Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor faça dessa oração de Ezequias a nossa oração também, que seja a nossa oração também. Então, irmãos, aqui nós vimos que Israel estava sob ataque do reino da Assíria. O império assírio havia crescido, como diz na oração, vinha destronando reis e destruindo reinos à medida que o tempo passava. E cada vez mais que o império assírio progredia, se aproximava mais de Israel. E aí chega um momento em que os assírios se deparam com Israel. E agora Israel se vê num momento em que eles devem decidir se confiam em Deus ou se cedem às ameaças de Senaqueribe. Senaqueribe, ele diz claramente no livro de 2 Reis que confiar em Deus é loucura. Essa história que nós acabamos de ler aqui, ela também ela é também contada pelo profeta Isaías. Deixa eu colocar aqui. Isaías, capítulo 37. Isaías fala da mesma oração. Isaías, capítulo 37. Deixa eu só mostrar aqui. Isaías 37, a partir do versículo 14, é a mesma oração.
encontramos Ezequias orando ao Senhor, porque o enviado do rei da Assíria, em Isaías capítulo 37, versículo 10, o enviado do rei da Assíria disse ao rei Ezequias: não te engane o teu Deus. Isaías 37, versículo 10. O teu Deus não te engane. O teu Deus em quem confia não te engane, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Observe o que Senaqueribe diz ao rei de Israel: o teu Deus não te engane. Para o ímpio, Deus é um ribeiro ilusório, é um engano. Sua palavra engana aqueles que confiam nela. A visão que o ímpio tem de Deus é que Deus é tão vão quanto é vão. É um vácuo, um vazio. E mais, aqueles que confiam em Deus, Deus os engana. É a visão do ímpio. O ímpio odeia a Deus. O ímpio tem uma visão totalmente distorcida de Deus. E ele usa dessas visões distorcidas para tentar, de alguma forma, incutir no coração do verdadeiro crente a desconfiança com relação ao seu Deus. Ele disse: vocês vão confiar nesse Deus? Esse Deus está enganando vocês. Essa mesma proposta foi propagada, foi dita pela serpente no jardim do Éden. No dia que vocês comerem desse fruto, Deus sabe que os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ser igual a Deus. Ou, em outras palavras, Deus está enganando vocês. Ele não quer que vocês sejam sábios como Ele. Por isso que vos proibiu de comer do fruto. O ímpio, ele é um escravo de Satanás para cumprir sua vontade. E ele deixa claro que Israel deveria tomar uma postura e não era a favor de Deus. A situação para Israel, então, era uma situação de crise. Era uma situação de medo, de desconfiança, de instabilidade, incertezas. Um grande exército inimigo estava vindo atacar Israel. Um pequeno país, uma pequena nação, poderia ser engolida pelo exército inimigo, e aí esse exército inimigo vem afrontar Israel. É uma situação de crise, mas nós devemos lembrar, pela leitura que nós acabamos de fazer de 2 Reis e também de Isaías capítulo 37, nós devemos lembrar que situações de crise, elas também nos dão a oportunidade para vindicarmos a preeminência e a glória de Deus. É uma ótima oportunidade de respondermos, de orarmos a Deus e ver Deus respondendo às nossas orações. Momentos de crise é um momento que a fé sobressai. E é exatamente isso que nós vemos na oração de Ezequias. Observe no Isaías capítulo 37. Isaías capítulo 37. Eu peço que os irmãos deixem aberto em Isaías 37, que é a mesma oração lá de 2 Reis, capítulo 39, capítulo 19, né? Mas deixem aberto em Isaías capítulo 37, especialmente agora no versículo 14, porque vocês vão observar que o momento de crise pelo qual Israel passava foi o momento da fé. Versículo 14 de Isaías 37, nós lemos: tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu a carta, então subiu à casa do Senhor, estendeu a carta perante o Senhor. Observe a reação de Ezequias. Ele partiu para a fé. Ele subiu à casa do Senhor com a carta, com o material, com a prova testemunhal, com o decreto do governo ímpio de que Israel seria destruído. Então ele pega essa prova material e sobe à casa do Senhor. Senaqueribe trouxe o terror a Israel. Senaqueribe trouxe o pavor, a desconfiança. Ele queria imprimir desconfiança no coração dos crentes, mostrando o poderio bélico, a grandiosidade do exército assírio,
através de frases de efeito, Senaqueribe tenta incutir o terror e o pavor no coração do povo de Deus. Observe que o zelo de Ezequiel, a fé de Ezequiel o leva a clamar exclusivamente a Deus. Ele sobe à casa de Deus quando tudo vai mal. Ao receber a péssima notícia de que provavelmente Israel será invadida pelo rei ímpio, a primeira atitude dele é subir à casa do Senhor, como que dizendo que não tinha o que fazer, humanamente falando. Ezequias era um homem zeloso. Observe no versículo 1 de Isaías 37, tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as vestes. Ou seja, ouvindo o quê? Ouvindo o relato de Senaqueribe. Senaqueribe já havia dito claramente que Deus, versículo 7, que Deus não era um Deus tão poderoso assim para salvar Israel, visto que Senaqueribe estava dentro de Israel. Se Deus fosse poderoso, teria impedido ele de chegar lá. Mas Deus o permitiu de chegar lá. Então Deus estava interessado na destruição de Israel. Ao ouvir essas mentiras, ao ouvir o ímpio profanando o caráter de Deus, a reação de Ezequiel é o que está no versículo 1 do capítulo 37 de Isaías. Né? Observe no capítulo 36, versículo 7, a afronta de Ezequias. E no capítulo 37, versículo 1, o zelo de Ezequias. Diz, capítulo 37, versículo 1. Ezequias, ouvindo isso, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco, entrou na casa do Senhor. E se você olhar o versículo 14, ele pega, capítulo 37, versículo 14, Ezequias pega a carta e sobe à casa do Senhor novamente. Então, ir à casa do Senhor era uma constante na vida de Ezequias. Ele não foi a primeira vez que ele levou a carta e apresentou a Deus na casa do Senhor. Ele já tinha estado na casa do Senhor outras vezes. Como um símbolo de buscar força, de buscar refúgio, de buscar segurança em Deus. É isso que significa subir à casa do Senhor. É dizer que não tem recursos, forças nele mesmo, no exército dele, para conseguir confrontar o rei ímpio que estava chegando e batendo na sua porta. Ezequias mostra que é um homem de fé. Ele não se enclausura na sua insignificância ao receber a carta. Ele antes vai à casa do Senhor, apresenta a carta ao Senhor, apresenta o problema. Né? A carta simbolizava o problema que havia acabado de chegar na vida de Ezequias. O que é que ele faz então? Por fé, com fé, ele sobe à casa do Senhor. Assim como Ana subiu à casa do Senhor com seu problema, Ezequias sobe à casa do Senhor com seu problema. A casa de Deus é um lugar também de resolução de problemas. Quantas vezes os cristãos sobem à casa do Senhor com a alma completamente em frangalhos, com uma casa distorcida, uma casa destruída, uma casa que está sendo deteriorada moralmente, e o crente sai da sua casa e vai para a casa de Deus porque lá ele sabe que é a única esperança de ver o seu lar restaurado é indo à casa de Deus e pedindo para que Deus o restaure. Ezequias foi à casa de Deus. Isso é uma atitude de fé. A oração de Ezequias é fruto de uma fé. A oração de Ezequias é fruto de um homem que tinha uma vivência na casa do Senhor. A oração de Ezequias é fruto de um homem que tinha esperança de dias melhores em Deus. Observe o que ele diz na sua oração, no capítulo 37 de Isaías, no versículo 16, ele diz: o Senhor é o Senhor dos exércitos. Ou seja, o rei assírio tem um exército, mas o Deus de Ezequias é dos exércitos no plural. Tem vários exércitos. Todas as hostes espirituais estão debaixo do controle dele. E ele diz mais no versículo 16: Tu és o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Deus é Deus de toda a terra. Deus é Deus de todos os reinos. Não é
Os assírios não são dominadores do mundo. O mundo pertence a Deus. Ele que o criou, ele que o fez. Tudo mais é criatura. Tudo mais está sob seu controle. Veja essa oração de um homem que estava sob pressão. Ele não olha a Deus e não comprime Deus. Ele não diminui Deus, porque ele estava sendo diminuído pelo reino assírio. Ele não leva a Deus com a sua diminuição. Pelo contrário, o coração do rei poderia estar comprimido, mas o Deus dele não estava. Ele era o Senhor dos exércitos. Ele era o Senhor, o verdadeiro Senhor de todos os reinos. Ele é o Criador do céu e da terra. Veja que perspectiva diferente. Esmagado pelas pressões de Senaqueribe, por suas ameaças, e agora com uma carta, ou seja, as ameaças de Senaqueribe não se limitavam apenas ao teórico, às palavras, mas agora ele escreveu uma carta, ele materializou, ele concretizou as ameaças que ele estava lançando contra Israel. Era algo material, concreto, realmente aquilo iria acontecer. Ezequias então invoca o Senhor, que ele diz que é o Senhor dos exércitos. Ezequias viu Deus como realmente Deus é. Ele viu um Deus, Senhor dos exércitos, Criador, governante dos reinos, majestoso, pois ele habita entre os querubins, entronizado acima dos querubins. Como disse Isaías no capítulo 6, Ezequias viu o Senhor assentado no alto sublime trono. Veja, ele ora a Deus como Deus é. E como é que Deus é? Ezequias orou a Deus porque ele entendeu que, ainda que Deus seja tão poderoso, ainda que Deus seja tão glorioso, ainda que o Senhor seja o Deus da providência, que cria e mantém os céus e a terra, Deus está sensível às nossas fraquezas. De certa forma, levar a carta à casa do Senhor era um atestado de limitação. Era um atestado de impotência da parte de Ezequias. Ele não podia contra o reino assírio. Então ele vai buscar quem pode. E ele sabe que pode ir à casa do Senhor porque Deus é sensível. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Era o dia da angústia, era o dia de trevas da alma para Ezequias. E assim ele vai buscar ao Senhor. Porque o Senhor conhece a nossa fraqueza. Ezequias buscou o Senhor porque ele podia confiar no poder do Senhor para salvar. Se Deus quiser, Ezequias não tinha dúvida nenhuma que Deus poderia reprovar Senaqueribe, que Deus podia dispersá-lo, que Deus podia destruir todo o império assírio apenas com o sopro da sua boca. Porque ele é um homem confiante no poder de Deus. Deus é o Criador do céu e da terra. Quem é Senaqueribe? Quem é o seu vasto exército, se comparado com o grande e poderoso Deus? Ezequias também, ele confiava na oração. Caso contrário, ele jamais levaria a sua carta à casa de Deus e jamais se prostrava diante do Senhor em oração. Ele acreditava que Deus estava ouvindo a ele em oração. Deus, ainda que seja tão magnífico como diz o versículo 16, o Senhor atenta à oração. A oração é a única chave que pode abrir uma porta de escape. Observe no versículo 15 que o texto diz: e orou Ezequias ao Senhor. Queridos irmãos, outra coisa que nós observamos na oração de Ezequias é que Ezequias estava orando a Deus porque Ezequias amava a Deus. Ezequias estava orando não apenas porque ele amava a Deus, mas ele era amado por Deus. E Ezequias está consciente de que perseguir um justo é perseguir o próprio Deus. Era perseguir o próprio Deus. Observe que o ímpio, ele é um odiador de Deus.
Ele lança injúrias contra Deus. Ezequias, Senaqueribe diz, em 2 Reis, capítulo 19, versículo 10, vocês podem acompanhar aí na Bíblia de vocês, ele diz claramente: não deixe Deus te enganar. Não deixe Deus te enganar. Agora, em Isaías 37, Isaías 36, versículo número 8, Senaqueribe diz ao povo de Israel: ora, pois, empenha-te com o meu senhor, o rei da Assíria, e ele vai te dar 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para os montar. Ou seja, ele queria subornar o rei e o povo. Se vocês se renderem, eu vou dar tais e tais coisas. O ímpio distorce. Ele apresenta coisas bonitas, coisas agradáveis, no sentido de que nós abandonemos a nossa fé para nos apegar a bens materiais. E o rei ímpio, o império ímpio, o mensageiro ímpio, ele tenta distorcer a visão de Deus. Por isso é necessário que nós, como Ezequias, rasguemos nossas vestes, subamos à casa do Senhor, tenhamos bem concretizado, enraizado no coração de cada um de nós, que nós não podemos ser levados por vento de doutrina. Nós temos que estar firmes no Senhor, confiantes no Senhor, seguros em Deus. Veja no versículo 19 de Isaías, capítulo 37, que Ezequias ora ao Senhor dizendo, versículo 18 do capítulo 37, verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países da sua terra e lançaram fogo os seus deuses, porque deuses não eram senão obras de mãos humanas, madeira, pedra, por isso foi que eles destruíram. Ele tinha convicção do seu Deus, que o seu Deus era o verdadeiro Deus. Era o Senhor soberano. Nós não podemos perder de vista essa verdade. Sob pressão, é muito comum crentes começarem a diminuir a Deus e extrair os atributos de Deus, extrair a onipotência de Deus, esquecer que Deus é benigno e abençoador de todos aqueles que o buscam. Vocês lembram do Salmo, onde o salmista diz que seus pés quase resvalaram porque ele viu a prosperidade dos ímpios. Nós não devemos olhar para essas coisas. Nós não devemos achar que os ímpios estão sendo abençoados por Deus, enquanto que nós estamos sendo moídos por Deus. Deus nos disciplina. Sim, é verdade. Deus não nos destrói. Ele nos disciplina para o melhoramento, para o aperfeiçoamento, para o crescimento e maturidade cristã. E é exatamente isso que Deus está fazendo aqui. Empurrando o rei a buscá-lo, levando o rei através das fustigações, das ameaças dos ímpios, a fazer com que o rei orasse, se quebrantasse, rasgasse suas vestes. E assim acontece com cada um de nós. O Senhor, às vezes, usa da vara dos ímpios para fazer com que nós nos apiedemos mais, sejamos mais piedosos. O Senhor é a nossa força. Agora, pois, Senhor, Ezequias termina a sua oração. Nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todo o reino da terra saibam que só Tu és o Senhor. A oração de livramento pela igreja não é só para trazer bênção para nós, não é só para dar o livramento necessário ao rei e ao seu povo, mas é para que fique notório que o Deus que é adorado pelos cristãos, o Deus manifestado em Israel, é o único e verdadeiro Deus. É para a glória dele, é para o nosso bem também, mas em primeiro lugar é para a glória dele. Eu espero que você comece a enxergar a vida por esse prisma da glória de Deus. Tudo que acontece é para a glória do seu nome. Ele é glorificado. Por isso, queridos irmãos, a força de uma nação que tem Deus ao seu lado. Observe, nós podemos clamar a Deus, nem tudo está perdido. Nós temos uma carta, nós temos mais e mais decretos, mas nem tudo está perdido. Nós ainda podemos clamar ao Senhor onde quer que nós estejamos.
Os verdadeiros adoradores não adoram no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. Onde houver um adorador verdadeiro, ele pode adorar em espírito e em verdade. Quem libertou a nação do perigo não foi os homens. Quem libertou a nação das ameaças foi Deus. Por isso, irmãos, é tempo de orarmos. É tempo de vigiarmos. É tempo de fazer como nos dias de Neemias. Uma colher de pedreiro na mão, nós trabalhamos. E com uma espada na outra nós vigiamos. Orai e vigiai. Trabalhai, orai e vigiai. Por isso, irmão, eu convido você a mais uma vez orar, encerrando esse momento de oração aqui, online, mas que essa oração continue e seja perpétua, né? Porque enquanto durar, né, essa geração, até o Senhor Jesus Cristo voltar na segunda vinda, nós devemos andar de joelhos, orar sem cessar, disse o Santo Apóstolo. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus, que Tua palavra continue, Senhor Deus, nos alimentando, nos fortalecendo, que seja para nós a nossa âncora, por amor de Ti, e em nome de Jesus, ó Deus, eu agradecido, peço que o Senhor esteja com Tua mão tocando no coração de cada irmão que está me assistindo agora. Que eles sejam rica e abundantemente abençoados, edificados e solidificados na rocha que é Jesus Cristo. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, Deus abençoe a todos. Espero que o mais depressa possível nós possamos retornar de forma presencial e peço que os irmãos continuem de joelhos orando, não apenas pela situação, mas por pessoas que foram vitimadas pelo Covid e pela nossa liderança, pela liderança cristã de modo geral, que vem lutando, né, para que, pela fé evangélica, como diz o escritor sagrado. Deus dê um bom restante de noite abençoado a vocês, todos fiquem na paz do Senhor.